Fala pessoal, o vídeo de hoje aqui eu vou comentar, tá, sobre a situação atual, né, do mercado, que a gente está passando, né, por essa turbulência toda por conta do coronavírus, né, que infelizmente acabou afetando muitas famílias, muitas pessoas e ainda tem afetado, né, mas o mercado tem respondido, né, diante de toda essa situação em termos econômicos, agora estou falando somente, em termos econômicos tem respondido de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, com relação ao que era no mês de março, no mês de abril, né? Porque a gente viu o mercado colapsando no mês de abril e, na verdade, no mês de março, fevereiro, né, também, né? Abril, maio e ainda não se recuperou, né? A gente está vendo uma recuperação aos poucos, né? A bolsa de valores aí estava nos 66 mil, 62 mil pontos, na verdade, aí em meados de março, abril, e agora está batendo uns 95, 96, né? Daqui a pouco vai bater provavelmente os 100 mil. Eu estou bem otimista com relação ao mercado, tá? Acho que os medos que se tinha, tá, dos impactos, de como que seria, acho que continua existindo, mas talvez tenha uma certa visibilidade maior do que a gente tinha lá em março, entende? Então pode ser muito bem justificado a alta da bolsa, das bolsas mundiais, na verdade, por conta disso, porque agora está um pouco mais claro do que se trata esse coronavírus, do que será feito, qual o próximo passo, entende? Forma de tentar prevenir, tentar evitar o contágio, entende? Então acho que tem mais visibilidade e o mercado acabou meio que respondendo do modo positivo isso daí, né? Porque no meio do colapso ali a gente viu ações de empresas, porra, a Embraer sair de 20 e poucos reais para 7, a Cogna sair de 12 reais para 3,80, tá? A Itaúsa sair de 14 para 7, 7,50, a Aliar, né, diagnósticos, imagem diagnóstico, uma empresa de saúde, bem interessante até, saindo de 23 reais para 8,30, 8,50, sabe? Então, assim, Braskem sair de... Quanto da Braskem estava? Eu coloquei até uma colinha aqui porque eu não ia lembrar da Braskem agora. Ela estava mais ou menos no começo do ano, uns 36, tá? Bateu 10. A Braskem bateu 10 reais, sabe? Assim, são empresas de extremo valor, são empresas que eu estou citando agora. A BRF estava 30 e pouco, nesses dias atrás, bateu 13. Sabe? Então, assim, foram quedas assim, vertiginosas. A Azul, né, uma empresa do setor aéreo, que foi muito afetado e tem sido muito afetado, na verdade, nessa crise, caiu 80% de valor de mercado. Só isso, 80%. Então, certos setores foram muito mais afetados do que outros, né? Tem alguns setores que têm muito mais resiliência e conseguem passar por uma crise como essa de um modo, vamos dizer, mais tranquilo, entre aspas, em termos econômicos, sempre, tá? Não jamais sendo, enfim, insensível ou indiferente com tudo que está acontecendo, apenas em termos econômicos. Então, assim, o setor elétrico ele acabou passando por essa crise, está passando, na verdade, por essa crise com um pouco menos de turbulência, tá? Principalmente o setor de transmissão, né? Porque transmissão, na verdade, e geração também, porque o setor elétrico é composto por três, né, segmentos, três frentes aí. A distribuição, que é a energia elétrica que chega na sua casa, né? A transmissão, que são as linhas de transmissão de fato, né? E também a geração de energia, que gera de fato a eletricidade para ser transmitida e para ser distribuída. Então são três segmentos aí. E distribuição, evidentemente, como está na ponta, está recebendo um nível de inadimplência grande por conta do desemprego, dessa coisa toda, então é mais afetado. Mas de transmissão e geração de energia acaba sendo menos afetado. Tanto que se você for olhar os papéis de empresas elétricas, muitas delas não caíram tanto quanto empresas, por exemplo, do setor de turismo, do setor de aviação, são setores muito mais impactados. E até bancos também, com um temor de uma inadimplência gigantesca. Então, bancos caíram 50%, Bradesco caiu mais de 50%, Itaú caiu mais de 50%, entende? Então, assim, o cenário nebuloso que a gente tinha ali em março, a gente vê que está começando a ficar um pouco mais claro ali. A crise, ela permanece, que ela vai permanecer por um bom tempo. Tá? Mas o mercado está respondendo a uma visão de futuro de que, porra, acho que daqui a 1 ano, 2 anos, as coisas vão começar a se encaixar de novo, a coisa vai começar a crescer de novo. Agora, obviamente nós temos muitas dúvidas, etc e tal, neste momento ainda, mas talvez a névoa que estava lá em março, abril, esteja um pouco mais afastada agora, entende? Fica mais claro, países estão retomando, né, suas economias,
Grã-Bretanha, por exemplo, lá tá retomando total, na verdade, a flexibilização deles tipo, tá quase no fim, zerando tudo e voltando tudo quase que ao normal mesmo, né? Pelo Boris Johnson, lá, acho que voltava tudo ao normal amanhã, né? Mas eles já estão realmente flexibilizando bastante países europeus, tá? Não só a Grã-Bretanha e tal, é composto por alguns países, né? Não só um, que seria a Inglaterra, o mais conhecido, até a Escócia, né? E etc. E Irlanda do Norte, etc. E País de Gales. Então, assim, a Europa já está começando a flexibilizar. Então, isso já sinaliza para o mercado vamos dizer, mais respostas, né? Uma flexibilização que corresponde a uma economia que talvez volte aos trilhos, né? Porque todos os países foram afetados, cara, de um modo, assim, extremo. As economias de todo mundo tá quebrada, cara. Sabe, o PIB da Grã-Bretanha, cara, foi uma das maiores quedas do trimestre da história da Grã-Bretanha, tá? Se não me engano, foi cerca de 20% de queda de PIB, tá? Então, assim, é uma queda vertiginosa. O Brasil já prevê para esse ano uma queda de PIB de 8%, sabe? É um negócio muito, mas muito consistente. É uma coisa que realmente vai afetar muitas pessoas, tá? Então, assim, por mais que o mercado esteja vendo que realmente esse ano, quase um ano perdido mesmo, em termos não só políticos, mas econômicos, totalmente perdido, tá? O mercado vislumbra, né, em 2021, 2022, uma retomada ali, uma volta, né? E o mercado, ele precifica, cara, o que vai acontecer. É daqui para frente. O mercado não vê passado. O que passou já foi. O negócio agora é o que vai acontecer daqui para frente. Como vai ser o nosso 2021, nosso 2022. E o mercado está precificando isso, né? Com um certo, vamos dizer, até exagerado otimismo, né? Bancos centrais também injetando muito dinheiro, muito por conta das experiências também com crises anteriores, né? Então acaba tendo uma resposta positiva no mercado, os bancos centrais estarem atuando tanto, não só o Banco Central americano, como o brasileiro também, o Banco Central europeu e etc. Tá? Então, assim, tudo bem não, né? Em termos políticos, o Brasil ele tá ferrado, né? Nós estamos bem ferrados, né? Em termos políticos, a gente está perdido. Na verdade, muito por falta de liderança, né? A gente não tem uma liderança no país, o país está abandonado. Mas em termos econômicos, os investidores, principalmente estrangeiros, têm tido um otimismo com relação ao Brasil. Não politicamente, mas economicamente por conta de reformas que talvez aconteçam, né? Se o governo tiver pelo menos aí um mínimo de competência aí, vai ter que criar, porque infelizmente no momento não tem. Então, assim, os investidores estrangeiros estão voltando para a Bolsa, né? Desde setembro do ano passado, eles tinham meio que saído num volume muito alto e de alguns meses para cá eles têm voltado. Tá? O volume financeiro na Bolsa de Valores, inclusive saiu uma notícia esses dias sobre isso, tem aumentado muito do fluxo do estrangeiro. Tá? Então eles têm tido um certo otimismo ou até apetite a risco, né? Por investir em Brasil agora, né? Porque a gente vai passar por uma situação complicada. Então, assim, nesse vídeo só estou passando um cenário, tá? Uma série de pensamentos que eu estou tendo aqui, tá? Então, assim, é o mundo tentando retomar, não a vida normal, que isso vai demorar muito, mas retomar, assim, um crescimento mínimo econômico, ou então, pelo menos, recuperar a economia, que crescimento ninguém vai ter, né? China já publicou lá, não vai ter crescimento, na verdade, uma diminuição de crescimento gigantesca, né? China é um país que está acostumado com um PIB de 8%, essa coisa ao ano, essa coisa toda, cresce monstruosamente. Esse ano acabou, e isso não vai ocorrer. Para ninguém, não vai ter crescimento para ninguém. Brasil, Grã-Bretanha, Alemanha, ninguém vai crescer esse ano. Tá? Infelizmente essa pandemia afetou de uma forma o mundo todo, e tem afetado, e vai afetar ainda, tá? Porque países de diferentes localizações, evidentemente vão ter o seu pico de surto em momentos diferentes. Assim como estados brasileiros têm pico de surtos em momentos diferentes. Né? O interior está tendo agora os surtos dele, assim como a capital teve, e está tendo ainda. Né? Mas as coisas vão diminuindo em uma região e vão aumentando em outra, até se estabilizar completamente, como está acontecendo lá no país da Europa, que teve país lá que não teve mais nenhum caso em um dia. Tá? Então, eu acho que setores que podem ser, estão sendo na verdade, e irão ser muito afetados por essa pandemia, é de fato o setor de turismo, e tudo que é relacionado a turismo, né? Como o setor aéreo. Então, assim, setores que eu acredito que de fato conseguem passar por essa crise e performar bem, para mim, elétrica, tá? Setor financeiro tá bem descontado, ao meu ver, tá? Foi 50% que caiu Itaú e Bradesco, cara.
50%. Os caras bateram o recorde de lucro no ano passado, de 20 bilhões, 27 bilhões, Itaú. Que isso? Cair pela metade? Vai ter inadimplência? Vai ter inadimplência. Bom, mas eu não acredito que o Itaú passou do começo do ano para cá a valer 50% do valor dele, entende? Até mesmo por conta de ser um acionista majoritário da XP, né? Na verdade, ainda não é majoritário, mas provavelmente será, porque ele tem uma opção de compra de uma série de milhões de ações da XP, até 2021 ele pode exercer, se eu não me engano. Então, assim, XP quadruplicou, quintuplicou o preço lá na Bolsa de Nova York, na Bolsa dos Estados Unidos. Então, assim, não só isso, né? Tem ainda a aprovação do KD, da Liquigás, que a gente está aguardando com a acionista da Itaúsa, né? No caso, não é Itaú, tá? Então, assim, Itaúsa, que é a controladora do Itaú, né? A maior acionista do Itaú, também teve uma queda de 50% esse ano, tá? Então, assim, tudo caiu pela metade esse ano, sabe? Oportunidades ocorreram em termos de bolsa, tá? Ocorreram, na verdade, tem ocorrido ainda, mas a janela, conforme a incerteza começa a passar, a janela de oportunidades, elas vão diminuindo. Nós estávamos em 62 mil pontos, a gente está em 95 agora. Estou falando hoje, dia 23 de junho. Tá? Então, assim, as oportunidades elas vão desaparecendo aos poucos, conforme a crise vai começando a demonstrar uma certa visibilidade do que pode vir a acontecer. Cara, o que derruba a bolsa, o que joga a bolsa no chão é a incerteza. É o investidor não saber exatamente o que está acontecendo e para onde as coisas estão indo. Tá? E é isso que derruba preço. Tá? Então, conforme as pessoas vão, os investidores, principalmente estrangeiros e fundos, vão tendo uma certa visibilidade, uma menos incerteza, os preços começam a retomar. E eu acredito realmente em muitas ações conseguirem retomar o preço até o final do ano. Tá? Então, são brasileiros que estão saindo da renda fixa também, principalmente, né? Uma renda fixa aí que agora a poupança está pagando 1,5% ao ano de lucro. De lucro não, porque a inflação é maior do que isso. Então você está perdendo dinheiro na poupança ou em muitos ativos de renda fixa. Então não está fazendo sentido nenhum investir em renda fixa mais, sabe? Então, assim, muita gente indo para a bolsa. Há 3 anos atrás era 600 mil. Éramos em 600 mil. Eu já estava aqui naquela época. Comecei a investir em ações. Na verdade, a primeira ação que eu comprei foi em 2013. Né? Mas comecei a fazer uma carteira de ações de fato de 2017 para cá. Criar uma carteira majoritariamente de ações. Tá? Foi há 3 anos atrás. Mas já investia, tal, já investia em fundos e etc. Mas então, assim, éramos 600 mil em 2017. Tá mais de 2 milhões, amigo. Tá mais de 2 milhões. Tá? Então, o brasileiro está vindo para a bolsa. E vai ter que vir para a bolsa e assumir risco. A maioria das pessoas. Tem amigos meus que, cara, eu nunca imaginei que o cara ia me perguntar de bolsa. E a galera tá perguntando, mano. Sabe? Então, assim, a galera quer saber, a galera quer entrar, a galera quer entender. E isso é ótimo, tá? Isso é ótimo. Você está investindo em projetos, está investindo em crescimento de país, você está investindo em negócio consistente. Você não está investindo apenas em rentismo de banco, tá? Colocar o dinheiro lá, deixa o dinheiro lá, tá? Não, aqui na bolsa você está investindo em projeto, mano. Você está empregando gente, você faz parte de projetos que emprega gente, que cresce o país. É uma outra pegada, tá? Então, assim, é um negócio que realmente agrega, saca? Então, é um orgulho fazer parte das empresas que eu faço parte, entendeu? Então, é uma coisa que você vai entender quando você investir. Se você já é investidor de bolsa, você entende do que eu estou falando. Se você é investidor principalmente de longo prazo, aquele que acredita de fato no projeto da empresa e essa coisa toda, tá? Então, assim, são essas minhas reflexões para hoje, tá? Tava pensativo aqui, queria compartilhar com alguém, e aí pensei, cara, devo fazer um vídeo disso daí, e é isso aí, tá? Então, vamos que vamos, tá? Vamos analisar oportunidades, porque tem oportunidades. Esse vídeo eu não estou recomendando compra para nada, tá? Mas só estou comentando, assim, as ações que eu vi que tiveram quedas vertiginosas, alguma delas eu entrei, de fato, evidentemente, e é isso, são apenas comentários. Tá bom, galera? Então, tamo junto, até o próximo vídeo e vamos que vamos, cara. E se cuidem aí, viu?